Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Pai, por esta noite, onde estamos todos reunidos em Seu nome. Agradecemos ao acolhimento que recebemos nesta casa de luz, proveniente dos trabalhadores encarnados, que nos recebem com tanto carinho, mas também dos trabalhadores espirituais, que doam seus fluidos e as boas inspirações. Amado Senhor, que eu possa contar com o apoio, com a inspiração de meu mentor Erasmo Gurgel, que ele possa realizar mais esta parte do seu trabalho, e eu, apenas como médium, me coloco à disposição de servir no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a terceira revelação. Nós iniciamos utilizando o livro A Gênese, no capítulo 1. E Kardec nos explica que revelar é fazer conhecer algo que estava desconhecido. É toda ideia nova. O caráter de toda revelação é a verdade. Todas as religiões tiveram seus reveladores, que não tinham o conhecimento de toda a verdade, mas cada um deles teve a razão de ser providencial, pois cada um tinha apropriados os meios para se comunicarem com as pessoas daquela região. Então foram apropriados ao meio e ao tempo em que viviam, e também foram apropriados ao caráter dos povos aos quais falavam e também aos quais eram superiores. As três revelações, nós então iremos falar um pouquinho sobre cada uma delas para nos localizarmos melhor. A primeira revelação foi trazida por Moisés, o profeta. A revelação de Moisés é de um Deus único, soberano Senhor, é o Criador. A lei de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe pela força. Existem duas vertentes da lei de Moisés, a lei civil ou disciplinar, que foi necessária para impor ordem a um povo indisciplinado, mas também a lei divina, que é promulgada no Monte Sinai através do Decálogo ou 10 mandamentos. Neste caso, os 10 mandamentos foram o fundamento da verdadeira fé e servem como o farol da humanidade até hoje. A segunda revelação está personificada em Jesus Cristo. Jesus vai conservar da lei antiga, da lei de Moisés, tudo o que for eterno e divino, mas ele vai rejeitar o que for transitório, disciplinar, o que for de concepção humana. Ele vai acrescentar à revelação de Moisés o conhecimento da vida futura, das penas e recompensas que esperam o homem depois da sua morte. Já não é mais o Deus terrível de Moisés necessário para, então, disciplinar aquele povo. É o Deus Pai, que dá a cada um segundo as suas obras. A lei de Jesus, ela é conselheira, livremente aceita e se impõe por persuasão. A doutrina de Jesus, ela está baseada num Deus que é imparcial, soberanamente justo e bom, ele é misericordioso. E este Deus de Jesus, que trata todos como iguais, todos como seus filhos, vai servir para modificar todas as concepções daquela época. Jesus traz então o amor a Deus e a caridade para com o próximo, a condição básica da salvação, estabelecendo a igualdade entre os homens.
diante de Deus e também a compreensão que todos nós devemos ter uns para com os outros. Mas esta verdadeira concepção dos atributos de Deus que Jesus nos apresenta, e juntamente com a imortalidade da alma, o conhecimento da vida futura, traz modificações para as relações sociais. Porque as pessoas vão encarar a vida de uma forma diferente, elas vão assumir novas obrigações. Por isso, vai influenciar tanto no relacionamento social, vai reagir nos costumes de toda aquela época. Em João 14 e também 16, muitas das coisas que digo ainda não compreendem. Tenho muitas outras a dizer que não compreenderiam, por isso falo por parábolas. Mais tarde enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará. Os homens tinham necessidade de consolações, mas precisavam compreender muitas coisas que só poderiam aparecer com o passar do tempo. Numa época, num século de emancipação intelectual e liberdade de consciência, a ciência trouxe, sim, o conhecimento de certas leis. E numa época onde os homens não aceitavam nada cegamente, eles conseguiram receber ensinamentos fruto do trabalho de pesquisa e livre exame. Seu codificador foi Allan Kardec, que fez essas pesquisas e reuniu tudo em vários livros, que deu início então à terceira revelação, que é o Espiritismo. Mas vejam que o Espiritismo não está personificado num ser. Como a primeira revelação foi personificada por Moisés, a segunda por Jesus, o Espiritismo tem este caráter coletivo, porque foi feito sobre a Terra por milhões de pessoas de todas as idades e condições, os médiuns. Como foi dito, então, segundo a predição de Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18, eu derramarei por toda a carne, meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonhos. A mediunidade, então, aconteceu por todos os cantos da terra, porque os espíritos estão por toda parte. A revelação espírita tem duplo caráter. Vai ter um caráter divino, porque é o ensinamento dado pelos espíritos, encarregados por Deus de esclarecerem os homens sobre fatos que ignoravam. Mas também tem o caráter científico, porque todos aqueles que transmitem e recebem estes ensinamentos não são seres passivos, ou seja, dispensados de observação e pesquisa, eles não renunciam nem o livre-arbítrio e nem o juízo. A doutrina espírita, ela não foi ditada completa e nem está livre de ser bem interpretada. Kardec sempre diz que devemos ter a fé raciocinada. Nós não podemos observar nada cegamente. Portanto, é um trabalho do bem e também observação que os espíritos colocam sob os nossos olhos e das instruções que nos dão. Instrução que nós devemos estudar, comentar e comparar para tirar as devidas consequências e realizar as aplicações necessárias. Erasmo diz que até hoje, tanto os médiuns quanto todos aqueles que gostam da doutrina espírita devem julgar tudo o que leem, tudo o que ouvem. Nós devemos analisar tudo, porque a base da doutrina espírita ainda será o evangelho do amado Mestre Jesus. Então, tudo o que for diferente do que Jesus trouxe para nós, não será o verdadeiro espiritismo.
E Erasmo então continua afirmando que nós, quando vamos a uma casa buscando socorro espiritual, buscando informações, instruções para nos auxiliarem no nosso processo evolutivo, devemos nos basear exatamente nisso. Observar se neste local a base é a doutrina espírita com o evangelho do amado Mestre Jesus. Porque tudo que fugir disso pode levar ao ser alienação mental e até mesmo explorar tanto a parte moral, espiritual e mesmo financeira. Nós continuamos. O que caracteriza a doutrina espírita é a sua fonte divina. É a iniciativa dos espíritos com a colaboração do trabalho do homem, ou seja, as informações do mundo espiritual com o trabalho dos médiuns e pesquisadores, que unem todas essas informações para trazer para nós. Então, todas estas informações, estes conhecimentos, eles trazem profundas alterações para nós, nos costumes, no caráter, nas crenças de cada um de nós e reage sim, interfere nas nossas relações sociais da mesma forma que aconteceu na época do amado Mestre Jesus. Nós ainda continuamos afirmando que o espiritismo, ele precisa ser trazido para diversas pessoas, diversos intermediários, porque são grandes o número de observações, o número de assuntos pertinentes. E, como Kardec fala sempre, continua sendo feita até hoje. Foi enviada de forma parcial. As instruções que eles têm a passar são incessantes, porque tudo o que acontece no mundo físico estará movimentando o mundo espiritual. Toda esta fase que estamos vivenciando atualmente, com toda certeza, interferiu no mundo espiritual. Pensem bem, as diversas almas que retornaram à pátria espiritual, quão importante não é o número de informações que eles têm para enviar para nós. Portanto, continua ainda hoje. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde veio, para onde vai, por que sofre, por que vive nesta terra e por toda parte vê a justiça divina. Ainda nós compreendemos que todas as almas progridem de forma incessante através das múltiplas existências até chegarem à perfeição quando vão se aproximar de Deus. Todas as almas têm o mesmo ponto de partida, criados simples e ignorantes, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Todos têm a mesma essência, a mesma aptidão para progredir através do livre-arbítrio e todos terão a mesma destinação, ou seja, se tornarão seres perfeitos. Pelo Espiritismo, nós conseguimos alcançar coragem moral, nós conseguimos força moral, consolações nas nossas aflições. Nós encontramos confiança no futuro, até mesmo pela certeza que temos dos seres que amamos e que estão sempre ao nosso redor, de poder revê-los no futuro, de conversar com eles. Nós sabemos que tudo o que adquirirmos nesta vida em relação ao nosso progresso intelectual e moral, ainda ficarão presentes em nossa alma e poderão ser utilizados por nós em nosso adiantamento. O Espiritismo acrescenta a moral de Jesus, os conhecimentos dos princípios que ligam vivos e mortos, e ainda nos fornece a compreensão da alma, que Jesus falou vagamente. Ou seja, com o Espiritismo, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. E Erasmo fala que esta solidariedade deveria ser encarada por nós com muita delicadeza, partindo do princípio que nós não sabemos o momento certo que romperemos as barreiras físicas e passaremos para o mundo espiritual. Quando é que nós também
teremos a necessidade de nos pronunciarmos, de passarmos um recado, de necessitarmos de um acolhimento aqui mesmo nesta casa, de repente, para recebermos o tratamento espiritual que é tão necessário para cada um de nós. Portanto, este intercâmbio entre o mundo físico e espiritual que acontece aqui nesta casa e em tantas outras, que auxilia aqueles que desencarnaram recentemente, que ainda não compreendem o seu estado depois da morte, esta é a solidariedade. A caridade e a fraternidade são necessidades sociais, mas que também acontecem no mundo dos espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Espiritismo, é a nova ciência que vem revelar a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações que tem com o mundo físico, o mundo material. Disse Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E o Espiritismo diz: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo não ensina nada diferente do que Jesus ensinou, muito pelo contrário, desenvolve, completa e ensina em termos claros para todos. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius explica que a religião há de tornar o homem justo e bom. A religião deve servir para apurar os sentimentos e também para formar o caráter do indivíduo. A religião, que não é força viva e não serve para transformar o homem em um ser cada vez melhor, não é religião. Então, aí lembrando do apelo que nosso espírito amigo fez, para que possamos abrir os nossos olhos aos locais que estamos frequentando. Se estes locais são realmente pontos de luz, se estes locais são realmente locais que vão nos fornecer a base necessária para produzirmos a educação moralizadora em nós e nos nossos semelhantes, e se ela vai servir para nos fazer avançar cada vez mais. Nós finalizamos com o livro O Espiritismo Aplicado de Eliseu Rigonati, que diz que a religião espírita visa despertar a certeza da imortalidade da alma. Também dar a certeza de que existe a evolução permanente de todos os seres. E ainda explicar racionalmente o Evangelho de Jesus. Portanto, a reflexão de hoje é baseada em tudo que nós dissemos, mas principalmente no ponto em que Kardec diz que a doutrina espírita, ela não foi ditada completa, ela continua ainda hoje sendo divulgada através dos espíritos, através da mediunidade. Nós conhecemos ensinamentos que vão nos auxiliar no processo evolutivo. Fazendo este intercâmbio, nós compreendemos o que nós não devemos fazer, o que facilita as nossas vidas, por onde nós devemos seguir. E eu pergunto, meus irmãos, será que apenas os livros da codificação espírita são necessários para nos fazer avançar cada vez mais no processo evolutivo? E Erasmo, que sempre me auxilia na elaboração das palestras, das aulas da evangelização e me faz envolver com escritores maravilhosos, cita para mim alguns deles. Eliseu Rigonati, como eu já disse, Vinícius, Leon Denis, Martins Peralva, é verdade, Rodolfo Caligares, entre tantos outros inúmeros. Nós falamos sempre de Chico Xavier, que tem a sua obra maravilhosa e encantadora. Mas existem Divaldo com Joana de Ângeles, enfim, é um mundo incrível, onde nós descobrimos o passo a passo para a nossa evolução, cada vez melhor, cada vez mais feliz.
Portanto, ampliemos os nossos horizontes intelectuais e espirituais, buscando obras cada vez melhores, incríveis, para que nós possamos evoluir e também auxiliar todos aqueles que estão no nosso convívio, crianças, jovens e adultos. Eu agradeço pela oportunidade que tive. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Pai, por tudo que temos recebido de Ti. Neste momento, eu peço, Senhor meu Deus, nós possamos alcançar o Senhor, sentir o Seu amor, sabedores que somos de que o Senhor zela por cada um de Seus filhos, que possamos encontrar a esperança, a fé, a confiança em dias melhores, Pai, tendo a certeza de que todas as dificuldades da vida são provações necessárias ao nosso enobrecimento. Nós agradecemos por tudo o que temos recebido de Ti. Pelos ensinamentos do Mestre Jesus, somos muito gratos. E eu agradeço a Erasmo Gurgel pelo trabalho desta noite e, portanto, ter me auxiliado no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus.